Uma coisa bem importante para você estudar ao preparar um sermão é algo chamado contexto. Já dizia alguém que para você interpretar um texto bíblico com eficiência, existem 3 regras. A primeira é contexto, a segunda é contexto e a terceira regra é contexto. Obviamente que a pessoa que disse isso exagerou um pouco aqui, né? A forma como ele colocou, tá? Porque não precisa ter essas regras assim repetidas e por aí vai. Mas a gente consegue entender o que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que se você quer de fato entender com clareza uma passagem bíblica, você não deve deixar de lado o contexto daquela passagem. É como se você estivesse passando em uma rua e você ouvisse alguém falando o teu nome. Tá? Você está passando, tem 2 pessoas aí paradas conversando e você passa, quando você se aproxima bem na frente delas passando, aí você ouve o teu nome. E aí você fica pensando, será que esses caras estão falando mal de mim? Será que eles estão falando alguma coisa errada? Se você é uma pessoa que não tem muito juízo, você vai querer ir até lá e tirar satisfação. Por que vocês estão falando o meu nome? Tá? Como se você fosse a única pessoa no mundo com aquele nome. Tá? Então assim, isso significa o quê? Que para você entender de fato o que essas pessoas estavam falando, ao invés de você ir aí pedir satisfação, tá? Você deve considerar o contexto. Qual era o contexto da conversa dessas pessoas? Será que o esposo ou a esposa de uma das pessoas aí conversando tem o mesmo nome que você? Será que aconteceu alguma coisa, sei lá, em um outro estado, numa notícia, elas ouviram e o protagonista ou o personagem principal dessa notícia foi alguém com o mesmo nome que você? Então esses exemplos ajudam você a entender um pouquinho a importância e o peso que tem o contexto em qualquer situação, tanto do nosso dia a dia e principalmente quando nós começamos então a mexer com o texto sagrado, ok? Porque quando nós vamos pregar a palavra de Deus, existem várias barreiras, digamos assim, existe um abismo, tá? Barreira não, eu acho que abismo exemplificará melhor o que eu quero dizer. Então assim, quando você lê uma passagem bíblica, existe um abismo muito grande entre você, tá? E o tempo em que aquela passagem foi escrita, em que aquele texto foi produzido, ok? Existe um abismo muito grande. Então assim, você não pode ignorar isso. Por isso é que sempre que você vai estudar um texto, você vai pesquisar alguma coisa na palavra de Deus, você não deve simplesmente pegar, ler o texto e tal, e etc, e pronto, já entendi. Não, você precisa entender o contexto da passagem bíblica. Então, a ideia desse vídeo é exatamente essa, é falar com você, né, sobre 3 tipos de contexto que você deve considerar ao estudar uma passagem bíblica em um estudo pessoal e principalmente se você está preparando um sermão, beleza? Meu nome é Tomé Guias, graça e paz para você, e aqui eu falo sobre teologia, falo sobre pregação bíblica, pregação expositiva, método de estudo da Bíblia e também apresento aqui para vocês algumas indicações de livros sobre teologia que podem ajudar você no teu ministério e também na tua jornada espiritual. Então a ideia desse vídeo é falar sobre 3 tipos de contexto, tá? Quais são os 3 tipos de contexto? Quando falamos de contexto, as pessoas já vão diretamente no contexto, talvez os mais conhecidos são o contexto histórico e o contexto gramatical. Porém, antes desses 2 tipos de contexto, existe um bem importante que as pessoas normalmente não se ligam, tá? Que é o contexto imediato, ok? Existe o contexto imediato e também até poderíamos falar um pouquinho do contexto amplo, ok? O contexto imediato, o que é o contexto imediato também? O contexto imediato é aquilo que vem antes e depois da tua passagem. Então imagina que o texto que você leu está aqui. Então ao invés de você ficar apenas aqui, que é o que muita gente faz, você tem que olhar também aquilo que veio antes, aquilo que foi escrito antes, tá? Desse capítulo que você leu, ok? O que tem antes desse capítulo e o que tem depois desse capítulo. Isso faz toda a diferença, tá? Toda a diferença. Por exemplo, existe um texto de Romanos que diz assim: pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Então, assim, eu já vi muita gente faz um sermão, né? Muita gente falando sobre essa passagem. E a pessoa no sermão ela vai estudar apenas essa parte da passagem, tá? Ela estuda apenas essa parte da passagem e leva para o púlpito. Não se dá preocupação em olhar um pouco o contexto imediato, o que vem antes e o que vem depois, ok? Então, se você, por exemplo, está estudando João 3, João 3,16, vamos supor, João 3,16, você quer pregar em João 3,16, é interessante você ver os versículos antes do verso 16 e também ler os versículos depois do verso 16, ok? O que vem antes do verso 16 e o que vem depois do verso 16. Por exemplo, João 3,16 começa como: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, tá? Porque, da mesma forma que o exemplo que eu dei de Romanos, aqui em João 3,16 começa: porque Deus amou o mundo. Ou seja, é uma continuação. Em Romanos a mesma coisa. Pois, nós estamos vendo que Paulo já está começando aí com uma ideia conclusiva. Quando ele coloca pois, nenhuma condenação, quer dizer que ele já falou bastante sobre um determinado assunto e agora nesse verso em específico ele está concluindo a sua ideia. Então quando você vê pois, porque, tá, todavia, é importante você olhar, não só quando aparecem essas expressões, mas sempre que você vai estudar uma passagem bíblica, principalmente para pregar. Considere o contexto imediato. O que vem antes da perícope que você escolheu. Perícope, tá? É uma ideia de pensamento, porque quando nós vamos fazer um sermão, aqui também tem um erro que muita gente comete. Quando vai preparar um sermão, a pessoa já usa um capítulo. O primeiro erro é você escolher 20 textos bíblicos para usar no púlpito. Tá? O segundo erro é você querer escolher um capítulo ou um só versículo e não tem a preocupação de entender o que é uma perícope, ou aonde começa e aonde termina uma perícope. Porque nós temos lá o capítulo, mas às vezes em um capítulo o autor desenvolveu vários assuntos. Então você tem aí várias perícopes. Cada perícope é um assunto diferente. Então a perícope é aquele assunto que começa e termina. Tem cabeça, tronco e membro. Uma ideia completa, ok? Tem uma introdução, tem um desenvolvimento, tem uma conclusão. Aí começa uma outra perícope. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Então a primeira coisa que você deve se preocupar é: esse texto que eu quero pregar começa de fato aqui? Aonde é que está a perícope desse texto? Entende? Tá. Depois então é você entender, estudar o que vem antes da perícope que você selecionou e o que vem depois dessa perícope. Que você vai ter uma ideia mais aprofundada, mais contextualizada a respeito daquilo que você quer de fato pregar. Beleza? Então, o outro tipo de contexto, inclusive eu falei que ia falar apenas de 3, mas eu me lembrei também do contexto amplo, apesar de que não era o assunto do vídeo. Depois eu posso preparar um outro vídeo sobre isso, mas só vou aqui mencionar rapidamente. Então, depois do contexto imediato, você tem um contexto amplo. Se o contexto imediato, ele olha um capítulo, o capítulo que vem antes do que você escolheu e o capítulo que vem antes, o que vem antes e o que vem depois, ou então se você for escolher, está estudando um versículo, o contexto imediato vai ser o quê? Versículos antes daquele que você escolheu e versículos após aquele que você escolheu. Já o contexto amplo, ele vai olhar o livro. Então se você quer pregar em João capítulo 3, tá? Se a tua mensagem vai sair do capítulo 3, então o contexto amplo vai ser todo o livro de João. Todo o livro de João. E podemos ainda ampliar mais ainda. O contexto amplo, por exemplo, se você estiver pregando sobre João 3,16, falando aí sobre salvação, o contexto amplo, além de ser todo o livro de João, para você entender qual é a teologia do Evangelho de João, então o contexto amplo também pode ser todas as outras passagens que tratam sobre salvação, que tratam sobre a morte de Cristo, que tratam sobre o ato de Cristo vir ao mundo para nos oferecer a salvação. Contexto imediato, contexto amplo, e agora eu quero então falar sobre o contexto gramatical. Tá? Vamos falar primeiro do contexto histórico, depois eu vou falar do gramatical. Já o contexto histórico, ele vai trazer para... É muito importante você estudar
o contexto histórico. Porque muitas expressões que nós temos na palavra de Deus, nós só vamos entender se tivermos uma compreensão do contexto em que essas passagens foram escritas. Então, por exemplo, no contexto histórico, nós vamos entender quem escreveu isso, afinal de contas. Em que ano ele escreveu essa passagem? O que estava acontecendo nessa sociedade ou nesse lugar para que ele escrevesse essa passagem? Por exemplo, Paulo tem muito disso, né? Os escritos, toda a Bíblia você tem que levar em consideração o contexto histórico, mas Paulo é uma pessoa que força muito o cara a buscar pelo contexto histórico. Por exemplo, ele vai falar sobre que as mulheres fiquem caladas, se tiverem alguma coisa, perguntem aos seus esposos em casa. Quando ele vai falar sobre o beijo, né, o ósculo santos e por aí vai. Quando ele vai falar sobre o véu, e aí, como é que fica isso? Então tem que entender. Por exemplo, em Angola, quando eu era pequeno, em Angola tinha uma igreja bem perto da minha casa, onde eles chegavam na igreja e deixavam as sandálias, né, os calçados fora da igreja. Então você tinha vários calçados assim na porta da igreja. Ninguém entrava com o calçado dentro da igreja. E uma vez eu fui questionar o meu amigo que era dessa denominação, ele falou, não, é porque a gente fica, tira os calçados porque a igreja é um lugar santo, é um lugar sagrado. Eu concordei com ele, né? Mas a passagem que ele utilizou para embasar essa doutrina, né, esse entendimento deles, foi o texto de Moisés, lá quando Deus falou para ele, você tira as sandálias, né? Porque a terra que você está é uma terra santa, entendeu? Então, assim, contexto, aquele era um outro contexto, não tem nada a ver. Você não pode transportar aquilo que aconteceu com Moisés e trazer isso, colocar como regra na igreja que ninguém pode entrar com calçado. Então, assim, não dá para fazer isso. Então, o contexto é muito importante você entender. Então, dentro do contexto histórico, você vai entender a data daquele livro, o que estava acontecendo naquela sociedade, quem escreveu, por que escreveu, qual era o problema que estava acontecendo aí de fato para que aquele texto fosse escrito. Tudo isso aqui é o contexto histórico. Tem vários livros interessantes sobre o contexto histórico, para entender o contexto, tá? Mas assim, você precisa de fato se aprofundar. E tem vários livros, né? Vários comentários. Tem, por exemplo, o comentário da Vida Nova, que é o comentário histórico-cultural da Bíblia. É um excelente material. Eu tenho aqui, são 2 volumes, volume do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que mostra o contexto das principais passagens da Bíblia. E você vai conseguir entender de fato o que estava acontecendo. Porque na Bíblia, na maior parte das vezes, a gente tem o texto. Algumas passagens bíblicas vão nos dar ideia do que estava acontecendo, mas outras não. Então a história pode nos ajudar e nos ajuda, na verdade, de fato, a entender de fato o contexto do que estava acontecendo naquele lugar. E por fim, então, nós temos o contexto gramatical. O contexto gramatical já vai estudar termos, vai estudar as palavras que aparecem aí. Então aparece, por exemplo, a palavra justificação. O que é a palavra justificação na Bíblia, afinal de contas, né? No original, aí você já vai precisar de ter ferramentas que te ajudem aí a entender a Bíblia na língua original, porque na maior parte das vezes as traduções elas são extremamente importantes, mas às vezes elas não dão luz sobre de fato o sentido, né, de algumas palavras. Então você vai precisar de buscar o original, você vai precisar talvez pegar um Novo Testamento em grego, uma Bíblia hebraica, tá? E eu tenho aqui esses materiais, depois até posso gravar um outro vídeo mostrando para você. E também tem alguns softwares, né? Como por exemplo o eSword. Tem vídeo aqui no canal onde eu apresento como o eSword, como instalar e como utilizar para você estudar a Bíblia na língua original. Então apareceu aí a palavra, por exemplo, sei lá, sacrifício. Qual é o significado da palavra sacrifício no original? Você também pode ter comentários bíblicos que vão te ajudar a estudar as palavras, tá? E entender o significado dessas palavras. E pode fazer um estudo também bem aprofundado sobre palavras no original, tanto no grego quanto no hebraico. E eles vão te dar a ideia se essa palavra está na voz ativa, na voz passiva, se é um aristo, o que é isso, o que não é. E isso aí vai te ajudar muito a estudar a palavra no original. Então, assim, contexto imediato, contexto amplo, não era o assunto do vídeo, mas acabei por mencionando aí para vocês. Contexto gramatical e contexto histórico. Tá? Então, assim, é importante você estudar o contexto. Você não pode ler uma passagem e subir no púlpito para pregar sem você ter um entendimento de fato do contexto daquela passagem. Beleza? Então é isso daí. Deus abençoe você grandemente. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal. Aqui eu falo sobre pregação expositiva, método de estudo da Bíblia e também falo aí sobre literatura
teológicas que podem ajudar você na tua jornada espiritual. Deus abençoe você grandemente e estamos juntos.